sou totalmente contra a exploração financeira dos fiéis, sou averso à cobrança de dízimo, à coação por ofertas, desaprovo totalmente o comércio dos dons, mas reclamar porque a igreja dá moradia e salário para sustento de pastores fiéis dedicados ao estudo e ao ensino da sã doutrina é ir contra as Escrituras. Dentre muitos textos eu escolhi para análise um texto e eu quero conferir com vocês agora esse texto que eu escolhi para analisar. Primeiro, você já pode perceber, na minha opinião bíblica, que eu desaprovo totalmente pessoas que murmuram e reclamam porque a igreja dá moradia ao pastor. Ou tem igreja que tem uma casa pastoral e o pastor que vem dirigir aquela igreja, ele mora naquela casa pastoral. Ou então outras igrejas que não tem casa pastoral, elas pagam aluguel de uma casa para o pastor morar. E também a questão de assalariar o pastor, dar o devido sustento para o pastor. Eu sou completamente a favor. Completamente a favor. E vou explicar a você por que eu sou a favor. Primeiro, eu quero dizer para você um fundo histórico que eu não coloquei na postagem, porque ia ficar muito. Já ficou grande a postagem, né? Mas falar para você. Quando a igreja começou a se romanizar, o que é começou a se romanizar? A igreja, quando começou a iniciar ali aquilo que se chama hoje de Igreja Católica Romana, a igreja começou a se romanizar, a perder a sua essência ali no século IV, quando Constantino ele não oficializou o cristianismo como uma religião oficial do império. Não foi ele, foi Teodósio I em 381, mas Constantino foi quem deu força para vamos dizer, para o cristianismo ali a partir do ano 325, ou melhor, do ano 313. E o que aconteceu é que quando a religião cristã passou a ser benquista, bem aceita dentro do Império Romano e valorizada mais do que as outras religiões, Constantino colocou assim, pode até se dizer que tornou-se a religião oficial, não ainda de uma forma burocrática, né, mas na questão prática. Então o governo começou a beneficiar os clérigos, né, aqueles que são dedicados às funções eclesiásticas. Então, no que o governo começou a beneficiar financeiramente, dando benefícios financeiros, benefícios políticos aos clérigos, aos líderes da igreja, então o que aconteceu? Que muitas pessoas pessoas que nem convertidas eram, começaram a se batizar, começaram a entrar dentro da igreja, pessoas de descendência de famílias aristocráticas, pessoas de famílias importantes dentro do império, começaram a querer cargos dentro da igreja e começaram a conseguir esses cargos exatamente para gozar dos privilégios que o governo dava aos clérigos. Então, o governo começou a dar salário, né, dar benefícios políticos, privilégios políticos, enfim. Então, aí a coisa começou a desandar. Contudo, antes disso, a Bíblia mostra para nós claramente que os líderes da igreja, pessoas que eram dedicadas à obra, ao ministério, eles eram remunerados, eles eram sustentados pela igreja. A igreja lhes dava o sustento cotidiano, a condição deles se sustentarem financeiramente. Só que entende o contexto diferente. Antes de Constantino, os irmãos recebiam o sustento da obra, porém, eles eram perseguidos. Eles precisavam fugir, eles eram mortos por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, tá? E agora com Constantino não, o governo e o sustento que os pastores, os líderes, pastores, apóstolos recebiam da igreja, missionários, enfim, que recebiam da igreja, era da igreja. Já com Constantino não, com Constantino os privilégios remuneratórios que se davam aos líderes clérigos da igreja vinham do governo. Olha só a diferença, né? Antes de Constantino, na era apostólica, a igreja sustentava seus obreiros, sim, tá?
A igreja sustentava, não eram salários milionários, não era o governo, era a igreja, não haviam privilégios políticos, muito pelo contrário, havia perseguição, os líderes eram os primeiros que eram perseguidos e mortos, perseguidos, presos, torturados e mortos. Esses eram os primeiros, porque eles acreditavam que matando os líderes a igreja se acabaria, e claro que não se acabou, né? Mas e agora com Constantino? Tanto o governo oferece salários como privilégios políticos. E agora todo mundo está querendo ser pastor, todo mundo está querendo ser bispo, todo mundo está querendo ser clérigo por conta dos privilégios do governo. Há uma diferença aí, tá? Há uma diferença. Então eu queria deixar isso aqui a título de informação para os irmãos em relação a isso. Mas o texto, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 9, pegando o contexto, né, do verso 1 até o verso 18, mas obviamente eu vou pegar do verso 4 em diante, porque do verso 1 até o 3, o Paulo está fazendo algumas apresentações sobre a questão, como é que eu posso dizer, apostólica dele. Sabemos que algumas pessoas dentro da igreja de Corinto não aceitavam o ministério apostólico de Paulo, não consideravam Paulo como apóstolo, e isso trouxe alguns problemas. Paulo escreve suas 2 epístolas fazendo críticas a essa posição de alguns irmãos e corrigindo, né, esse pensamento equivocado de alguns. E aqui Paulo vai falar da questão do sustento ministerial. E ele diz assim: eu peguei a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que é uma tradução também fiel, só que ela tem uma linguagem mais fácil de compreender. Então vamos ver aqui o que é que ela diz. Olha só. Será que eu não tenho direito, a partir do verso 4, 1 Coríntios 9, 4, será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou seja, Paulo está dizendo, eu não tenho direito de comer e beber, ou seja, de receber o meu sustento pelo trabalho que eu realizo na obra. Alguns apóstolos, os irmãos do Senhor e os apóstolos, como Pedro e outros, eles quando vão viajar levam até suas esposas, uma mulher cristã, em algumas traduções diz, né? E essa mulher cristã obviamente que é a esposa deles. Nenhum apóstolo ia viajar com uma mulher cristã solteira ou que não fosse sua esposa, obviamente. Então Pedro e os outros apóstolos, irmãos do Senhor, levam suas esposas também, né? Que também usufruem também do sustento da igreja. Ou será que só eu e Barnabé não somos os únicos que temos que continuar trabalhando para nos sustentar? Olha só, o que é que isso nos mostra claramente no verso 6? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? O que é que isso deixa claro para nós? Que os outros apóstolos, outros líderes da igreja, não estavam mais trabalhando em trabalhos seculares. E a igreja os sustentava. A igreja os assalariava, né? Os recompensava financeiramente, dava-lhes o sustento. Paulo está dizendo, eu e Barnabé, os outros deixaram de trabalhar e a igreja está sustentando. E eu e Barnabé não temos esse direito também? Somos os únicos que temos que continuar trabalhando para conseguir o nosso sustento? Porque os outros deixaram de trabalhar e a igreja está sustentando eles. Olha só o que é que o texto está falando. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Aí ele continua dizendo, será que nas minhas viagens eu não tenho direito de... no verso de número 7. Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou suas próprias despesas no exército? Olha a comparação que Paulo está fazendo. Algum soldado que foi para a guerra teve que pagar suas próprias despesas? Claro que não. Paulo está dizendo o quê? Nós que estamos dedicados ao trabalho de Deus, vamos ter que pagar nossas despesas do nosso bolso? Claro que não. Qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua plantação? Ou qual é o pastor que não toma o leite do seu gado? O que Paulo está querendo dizer aqui? O contexto, Paulo está falando do sustento do obreiro. Quando ele diz, qual é o soldado que paga suas próprias despesas no exército? Ele está querendo dizer, qual é o ministro que se dedica à obra que vai ter que se sustentar, vai ter que continuar trabalhando, continuar trabalhando secularmente para se sustentar. Claro que o exército quem tem o direito de sustentá-lo. Assim Paulo está querendo dizer o quê? Que a igreja quem tem o dever de sustentar o ministro. Qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação?
Paulo está aplicando isso à igreja. Qual o pastor que não toma do leite do seu gado? Ou seja, qual é a plantação? É a igreja. Os irmãos que estão se convertendo, que estão congregando, Paulo está chamando eles da plantação. Então Paulo está dizendo que tem o direito de comer das uvas daquela plantação. Ou seja, de que os irmãos que estão na igreja dê a ele o sustento. Qual pastor que não toma o leite do seu gado? Ele está fazendo comparações aqui, usando uma linguagem alegórica. Sempre você sabe que a Bíblia usa linguagens alegóricas de coisas do cotidiano para ficar claro para os irmãos compreender. E a linguagem da pecuária, da agricultura era muito conhecida dos judeus, né, dos coríntios, que eles viviam da agricultura e pecuária. Paulo está dizendo, qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Ou seja, qual é o líder ministerial que não pode usufruir, tomar do leite do seu gado? Ou seja, o gado que ele está ilustrando aqui são os irmãos da igreja. E Paulo está dizendo que o líder que está ali, o ministro que está ali, o pastor que está ali, ele tem o direito de beber o leite do seu gado, ou seja, de que os irmãos do que possui dê a ele o seu sustento. Verso 8 ele diz, não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim, não amarre a boca do boi quando estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como o que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber parte da sua colheita. Se temos semeado entre vós a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Olha só como Paulo está sendo claro, meu irmão. Muito claro as palavras do apóstolo Paulo. Ele usa exemplos do cotidiano, depois ele vai lá para a lei, para ver o que é que Moisés falava a respeito disso, e depois ele traz aplicando para a igreja. Ele está dizendo que quando ia se aradar a terra, o boi ia pisar o trigo, sabe que para pisar o trigo ele tem uma palhazinha, e uma das técnicas que eles usavam era colocar os bois para ficar pisando em cima do trigo para poder soltar a palha, para poder separar o trigo. Só que quando eles colocavam o boi para poder pisar o trigo, para soltar a palha e ficar com o trigo, o boi ia comer o trigo, obviamente, mas aí para o boi não comer o trigo, o que ele fazia? Amordaçava o boi. Então Paulo está dizendo que, na verdade, não se deveria amordaçar o boi que estava pisando o trigo, porque o boi precisava se alimentar. Então, da mesma forma, ele está dizendo que não se deve amarrar, atar a boca, privar do alimento, privar do sustento aqueles que estão dedicados à obra do Senhor. Paulo está dizendo, é claro que está escrito a nosso respeito, tanto a pessoa que planta, que no caso é o ministro, como a pessoa que colhe, tem um trabalho na esperança de receber parte da colheita. Então Paulo está dizendo, se eu estou plantando, eu também tenho esperança de ser sustentado pela igreja. E os irmãos que estão colhendo o que eu estou plantando também têm esperança também de receber sua parte, que seria a parte espiritual. Por quê? Porque no verso 11 ele diz assim, se nós temos plantado entre vocês a semente espiritual, seria demais receber alguma recompensa material? Ou seja, se eu estou trabalhando, dedicado ao trabalho da pregação do evangelho, da ministração da palavra, do ensinamento bíblico, seria demais receber de vocês alguma recompensa material? Seria demais que vocês me ajudassem com os bens de vocês, me dessem a provisão, me dessem o sustento, a recompensa, o salário? Será que isso é demais? Eu estou dedicado ao trabalho, estou dedicado ao ministério, estou suando para poder dar o alimento a vocês, semear a palavra espiritual. Será muito que vocês me dêem o meu sustento? É isso que Paulo está falando. E vamos continuar. E então ele diz assim, se outros têm esse direito, ele fala que é um direito, não é um favor, é um direito. Se outros têm esse direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito que eles? Porque Paulo era o fundador daquela igreja, daquelas igrejas da região
de Corinto, né? Então Paulo era um dos fundadores principais daquelas igrejas. Paulo está dizendo aqui, se outras pessoas têm o direito de receber esse privilégio de receber o sustento da igreja, se outros têm esse direito, será que nós muito mais não temos do que ele, que fundamos essa igreja, que fundamos essa igreja aí em Corinto? Claro que eles tinham, é isso que Paulo está dizendo. Não temos nós muito mais direito que eles? Tinha, com certeza, é isso que Paulo está falando. Aí ele diz na parte B do verso 12, no entanto, nós não temos usado esse direito. É um direito que Paulo tinha, que os ministros tenham, Pedro estava usufruindo, os outros apóstolos estavam usufruindo, os irmãos do Senhor estavam usufruindo, mas Paulo diz, eu não tenho usado desse direito, ou seja, eu abri mão desse direito. Temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo, ou seja, Paulo está dizendo que abriu mão desse direito, que renunciou ao direito de receber o salário da igreja. É um direito que ele tinha de usufruir. Se alguém estava recebendo, e era um direito isso, muito maior direito tinha ele, que era o fundador daquela igreja. Mas ele resolveu abrir mão. Só que você precisa entender o seguinte, que o fato de Paulo abrir mão desse privilégio, desse direito, não se torna uma doutrina para que os outros líderes também abram mão. O fato de Paulo ter aberto mão, ter renunciado o direito de receber o sustento da igreja, isso não se torna uma regra ou uma obrigação para que outros também abram mão. Mesmo porque a gente vê em alguns versos anteriores que mesmo Paulo tendo renunciado e abrido mão desse direito, os outros apóstolos e outros ministros continuavam usufruindo desse direito. Então Paulo sabe, é um direito, mas eu abri mão, mas os outros não, obviamente continuam recebendo porque é um direito. Paulo abriu mão porque foi uma opção dele. Não podemos pegar essa parte B do verso 12 e dizer, olha, Paulo não recebia, então você também, o pastor, mesmo sendo fiel, ministro do evangelho, também não pode receber. Nós não podemos colocar dessa maneira. Por quê? Porque foi uma opção de Paulo. É aquela velha história, por exemplo, o dízimo de Abraão que foi dado antes da lei. Eu sou obrigado a dar dízimo porque Abraão deu dízimo antes da lei. Eu não sou obrigado a dar dízimo porque Abraão deu dízimo antes da lei. Isso foi uma ação dele uma única vez, eu não tenho nada a ver com isso. Outro dia, eu tenho que dar o dízimo porque Jacó deu dízimo antes da lei. Ele fez um voto ao Senhor e deu dízimo de tudo, então eu tenho que dar também, porque o dízimo foi dado antes da lei. Não, aquilo foi um voto de Jacó, não tem nada a ver com o voto de Jacó. Foi algo pessoal dele, tá? Da mesma forma que a opção de Paulo. Isso é uma opção pessoal de Paulo em renunciar ao direito que ele tem de receber o sustento da igreja, o salário da igreja. É um direito que ele tinha e ele pessoalmente abriu mão disso. Isso não se torna uma regra, uma lei para todas as pessoas, para todos os fiéis ministros de Cristo. Verso 13 ele diz, certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é digno do templo, e é do templo que eles recebem o seu alimento. E sabem também que os que oferecem sacrifício no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Paulo está dando uma comparação da lei. Olha, vocês sabem muito bem que na lei de Moisés, os sacerdotes, o sumo sacerdote, a tribo de Levi que servia no templo, eles recebiam o seu sustento daquilo que era oferecido no templo. Você sabe que os dízimos eram dados para a tribo de Levi. Os levitas usufruíam do dízimo. Os sacerdotes usufruíam do dízimo. Os sumos sacerdotes usufruíam do dízimo dos dízimos que a tribo de Levi, então era a sobrevivência deles. Da carne que era oferecida nos sacrifícios diários, todos os dias pessoas traziam animais para sacrificar, e todos os dias parte dessa carne também era dada aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes, como parte também do sustento deles. Então, Paulo faz essa comparação e diz, olha, assim como era com o sacerdote, o sumo sacerdote, a tribo de Levi, assim o Senhor ordenou também, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do trabalho de anunciar o evangelho, tá? Então observe como é interessante isso. Então Paulo está colocando aqui muito claramente que quem trabalha no templo recebe do sustento daquilo que entra no templo. Tá? Então Paulo está dizendo que isso é um direito dos fiéis ministros de Cristo em receber o seu sustento. Isso não tem nada demais.
Só que Paulo, ele renunciou isso. No verso 15 ele diz: eu não tenho usado de nenhum desses direitos. São direitos que os ministros têm, mas eu, Paulo, não tenho usado nenhum desses direitos. E nem estou escrevendo isso, continuando lendo, nem estou escrevendo isso para que agora exigir esses direitos para mim mesmo. Eu prefiro morrer a fazer isso. Ninguém vai tirar de mim esse orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso porque eu prego o evangelho. Afinal de contas, é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim se eu não prego o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então eu posso esperar algum pagamento. Porém, se eu faço como dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Paulo está fazendo a comparação. Se eu for exercer o ministério pela minha própria vontade, então eu tenho o direito de receber o pagamento. Mas se eu faço como um dever, como uma obrigação que Deus me deu, então eu não tenho o direito de receber, eu não quero receber o pagamento. Paulo está dizendo. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que eu tenho como pregador do evangelho. Paulo está dizendo: olha, a satisfação que eu vou ter é o seguinte, de estar anunciando o evangelho sem receber pagamento, sem receber salário. E isso é uma satisfação que eu tenho porque eu estou renunciando os privilégios, os direitos que eu tenho como pregador do evangelho. Eu tenho o direito de receber o salário, se estou anunciando o evangelho sem cobrar nada, embora eu tenha o direito de receber o salário, embora eu tenha o direito de ser sustentado pela igreja, mas estou fazendo sem receber nada. Então, nisso eu tenho prazer, de estar fazendo dessa forma. Contudo, se ele estivesse recebendo como Pedro, os demais apóstolos e outros ministros que ele cita lá atrás, nos outros versículos, então também não teria problema. Mas Paulo está dizendo que abriu mão disso, né? Simplesmente porque ele quis. Então, está ficando claro para nós aqui que é um dever da igreja sustentar o fiel ministro de Cristo, o dirigente da congregação. É um dever, não é um favor. É um direito escriturístico do dirigente ser sustentado pela igreja. Assim como a lei, vamos fazer uma comparação, Paulo fez várias comparações, vamos fazer uma comparação aqui. Assim como a lei dá o direito a uma mãe que foi repudiada pelo marido, mas dá o direito daquela criança receber a pensão, é um direito da Constituição brasileira, assim a Escritura Sagrada dá o direito do fiel ministro de Cristo também receber o seu sustento, seu salário, sua recompensa, ser sustentado pela igreja. Se aquela mãe que foi repudiada pelo marido abrir mão da pensão, não tem problema, não vai acontecer nada com o camarada que não está pagando a pensão. Mas se ela exigir receber, ela tem o direito de receber. Do mesmo jeito, Paulo está dizendo: não, é um direito que eu tenho, o evangelho me dá esse direito, mas eu não quero receber, eu abro mão. Então tudo bem, não tem problema. Mas e os outros que estavam recebendo? Que lá em cima Paulo diz, ele fala lá em cima, no verso de número 5, 6, que Pedro e os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, estavam recebendo, estavam sendo sustentados pela igreja. Ele disse que só eu e Barnabé, que somos os únicos que temos que continuar trabalhando para nos sustentar, não temos o direito também, como Pedro tem, os outros apóstolos têm, os irmãos do Senhor, os outros ministros têm, de receber o sustento. Claro que eles tinham também, mas Paulo abriu mão disso. Agora, como eu disse, o fato de Paulo ter renunciado esse direito não se torna uma regra universal, porque o próprio Paulo, ele afirma ser um direito que outros estavam usufruindo, mas ele, por questões pessoais, renunciou. Entretanto, o próprio Paulo ficou feliz e grato quando a igreja lembrou dele. Ele enviou ajuda de uma forma espontânea. Está escrito lá em Filipenses 4,18. O próprio Paulo, que renunciou o direito de receber o sustento da igreja, acaba recebendo algumas vezes ajuda financeira. Quando ele escreve para os macedônios, ele diz, nenhuma outra igreja se prontificou comigo na questão do dar e receber, ou seja, eu estou dando o evangelho e recebo o sustento da igreja. Nenhuma outra igreja se prontificou comigo, em se relacionar comigo na questão do dar e receber, apenas vocês. Paulo escreve isso falando
para a igreja. Então aqui em Filipenses 4:8 ele diz: eu recebi tudo o que e tenho o que é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então Paulo estava feliz, satisfeito, contente. Ele não exigia salário, não exigia, embora tivesse o direito, ele não exigia o salário, o sustento da igreja. Abriu mão disso. Os outros apóstolos e outros ministros recebiam, ele não. Contudo, quando os irmãos se lembravam dele, enviavam ajuda para ele, financeira, mantimento, roupa, calçado, comida, recurso financeiro para arcar com algumas despesas, Paulo ficava feliz com isso. Paulo diz: eu recebi tudo e tenho mais do que suficiente. Em outro momento Paulo fala que está feliz por essa atitude dos irmãos, está muito feliz pelos irmãos ter lembrado dele. Qual é o ministro de Cristo fiel, meu irmão, que não fica feliz quando as pessoas sabem que ele tem necessidades, que ele precisa do sustento da sua casa, que ele precisa de recursos para se manter, para se sustentar? Qual é o ministro de Cristo, fiel ministro de Cristo, que não fica feliz em ver que a igreja está reconhecendo o trabalho dele e ajudando ele financeiramente? Qualquer ministro de Cristo fica feliz com isso. Paulo ficou satisfeito quando os filipenses mandaram donativo. Ficou satisfeito. Os outros apóstolos, outros ministros usufruíam, recebiam sustento, salário, recebiam sustento da igreja, recebiam recompensas financeiras, salário da igreja. E Paulo abriu mão disso, mas quando os irmãos se lembravam, enviava ajuda financeira para eles, Paulo se alegrava. Paulo se alegrava. Eu acho engraçado, irmão, eu acho interessante, deixa eu falar aqui, eu acho interessante algumas pessoas nos dias de hoje. Talvez até alguns estão me ouvindo agora, eu não sei. Eu acho engraçado algumas pessoas de hoje, seguinte: nós temos que ser igual às igrejas no tempo dos apóstolos, temos que ser igual à igreja no tempo dos apóstolos. É isso aí, o dízimo não é obrigatório, tá certo, pastor. É isso aí, esses pastores são hereges, campanha para aqui, para colar, PPP, papapá. Tá errado isso aí, é heresia, é falso profeta, aquilo outro. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Crê na Bíblia inteira, aceita a Bíblia toda. Mas quando chega no ponto, nesse ponto aqui, de por exemplo, fazer a parte deles, fazer a parte deles nessa questão aí, eles se omitem. Eles cobram que os pastores sejam fiéis na pregação do evangelho, combate a heresia ferrenhamente, mas quando chega na hora de entender que o seu pastor, o seu líder espiritual, o seu mestre, o que lhe doutrina, o que lhe ensina, fiel ministro de Cristo, que lhe pastoreia, que lhe orienta, que lhe ensina, quando chega a hora dessa passagem bíblica mostrando que é dever deles, da igreja, sustentar seus ministros, aí eles já nem falam sobre isso. Eu confesso aos irmãos que eu nunca ouvi, na própria igreja nossa, nós temos 9 anos de ministério, nós temos, vamos fazer agora, em maio. Eu nunca ouvi nenhum dos obreiros que congregam comigo, dos pregadores que me ajudam, me auxiliam na pregação do evangelho, dos irmãos que dirigem culto comigo, que me ajudam, nunca ouvi nenhum deles, conhece a Bíblia inteira, prega a Bíblia inteira, prega tudo, fala tudo, mas nunca ouvi nenhum deles chegar no púlpito e dizer e pregar sobre isso, que o pastor é digno, fiel ministro, fiel pastor é digno de receber seu sustento, é digno de receber seu salário. Eu não ouvi nenhum. Eu vejo os irmãos postando mensagens nas redes sociais, dízimo, devorador, exploração financeira, que mais? Vejo os irmãos postando nas redes sociais, combatendo campanhas, neopentecostalismo, tudo, papapá, pipipi, a Bíblia inteira, acaba conhece a Bíblia toda, mas nunca vi nenhum trazendo uma palavra valorizando a questão do sustento pastoral. Nunca vi nenhum. Pelo contrário, nunca vi até hoje, nem do nosso ministério, nem de outros irmãos que acompanham na rede social, nunca vi nenhum falando sobre isso. Fiéis ministros, fiéis pastores são dignos de receber seu sustento. Nunca vi nenhum falando sobre isso. Então,
mas sabe, conhece, porque está nas escrituras, mas fazem questão de fazer de conta que não estão vendo. Por quê? Porque não querem dar a devida honra aos seus pastores, não querem dar o devido mérito aos seus pastores, não querem dar. Então, quero para você aqui uma coisa: se você é ortodoxo, se você é uma pessoa ortodoxa que aprecia essa doutrina, observe o devido valor que a Escritura ordena para com os seus líderes fiéis da igreja. Por exemplo, vamos lá, 1 Coríntios 9:11. Se temos semeando entre vós a semente espiritual, será demais receber de vós alguma recompensa material? 1 Coríntios 9:11, vamos lá. Será demais que aqueles que estão plantando a semente espiritual, ou seja, trabalhando para pregar o evangelho, será demais receber recompensa material de vocês? Será demais que vocês façam alguma coisa financeira por eles? Será demais que vocês dêem a eles o sustento? Ajudem-os financeiramente? Gálatas 6:6. O que é instruído na palavra? Quem é instruído na palavra? O rebanho, as ovelhas, as pessoas que estão ali aprendendo, ouvindo. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem é que o instrui? O fiel ministro de Cristo. E o que é que ele está mandando? Quem está sendo instruído na palavra, as ovelhas, o rebanho, os irmãos, reparta de todos os seus bens que você tem com aquele que está instruindo você. Ou seja, ajude seus líderes financeiramente. Faça alguma coisa por eles, seja generoso por eles. Dê alguma ajuda financeira para eles, alguma ajuda material para eles. Faça isso. Mas você vê o povo pregando sobre tudo e você não vê falando isso. Você vê os crentes reformados, os crentes ortodoxos falando sobre tudo. O R. Soares é um herege, Valdemiro Santiago é um falso profeta, de Macedo é o próprio Satanás na terra, a Igreja Católica Romana, Constantino, o Concílio de Trento, o Concílio de Niceia, o Concílio de Constantinopla, os dogmas marianos, papapá, ppp, papapá. Mas você não vê, supralapsarianismo, infralapsarianismo, monergismo, sinergismo, calvinismo, arminianismo, aleluia, glória a Deus, é muita teologia. Você nunca vê ninguém falar isso aqui. Gálatas 6:6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, se você está numa igreja aprendendo a palavra de Deus com um líder fiel, está sendo instruído na palavra, então ajude ele financeiramente, ajude ele materialmente. Não prega isso, mas para reclamar, porque a igreja dá uma casa pastoral para o pastor morar, ou paga o aluguel do pastor, ou porque a igreja dá um salário ao pastor. Para reclamar, parece muitos. Para olhar a roupa que o pastor usa, o sapato que o pastor usa, se o pastor tem carro ou não tem, se o pastor quer que ele coma ou quer que ele não coma. Para reclamar de alguma coisa, estão de olho. Mas para fazer isso aqui, o que é instruído na palavra de Deus, reparte todos os seus bens com aquele que o instrui, ou seja, ajude financeiramente seus líderes. Quem você conhece alguém que está fazendo isso, irmão? Me diga aí, você conhece alguém que está fazendo isso? Você que está me ouvindo agora, você que acompanha o nosso trabalho, tá? Você que acompanha o nosso trabalho, que sabe da seriedade desse trabalho e está ouvindo essa palavra agora, mais uma palavra séria, como todas as outras que eu prego. Mas eu pergunto a você conhece alguém que está fazendo isso? Você conhece alguém que está pregando contra heresia? Você conhece muitos, né? Está pregando contra heresia, falso profeta, isso aí você conhece muitos. Mas eu lhe pergunto, você conhece alguém que está sendo instruído na palavra por líderes fiéis e que está pegando dos seus bens e ajudando esses líderes? Você conhece alguém que está fazendo isso? Eu não conheço. Aliás, eu conheço sim, conheço algumas pouquíssimas pessoas. Conheço, perdão, conheço sim, conheço umas poucas pessoas, mas eu conheço pessoas que fazem isso. Mas e você? O que é que você está fazendo? Eu lhe pergunto, você está fazendo isso? Ou você é daqueles que fica murmurando, reclamando? Vamos lá, vamos continuar lendo Bíblia. Não é bom ler Bíblia e combater falso profeta? É bom, pois vamos continuar lendo Bíblia. Dá para aguentar ainda? Se der para aguentar, bora, né? Então vamos lá. Vamos ler mais texto, né? Agora 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja
são dignos de duplicados honorários. O que é isso, hein? O que significa honorários? Espera aí, deixa eu ler numa tradução mais simples de entender. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Olha só, rapaz, interessante. E quem foi que escreveu isso aqui? Foi Paulo, o homem que renunciou o salário da igreja, o homem que renunciou o pagamento, o direito que ele tinha de receber pagamento, de receber sustento para realizar a obra de Deus. Paulo trazendo para Timóteo, 1 Timóteo 5, 17, 18, os presbíteros, os presbíteros são quem? Os dirigentes da igreja, os pastores, os líderes. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Se tem algum líder, ministro fiel, que se esforça para pregar o evangelho e ensinar os cristãos a sã doutrina, Paulo está dizendo que eles são dignos de receber pagamento em dobro. Olha só que interessante. Eu não me lembro de ter ouvido nenhum crente da missão de fé ou reformado, ortodoxo, pregando sobre isso. Interessante, né? Não me lembro. Pessoas que conhecem a Bíblia inteira, que combatem tudo que é heresia, enfim, que estão aí ferrenhamente para combater essa exploração financeira e tudo mais. Eu não vi essas pessoas pregando isso. Dizer que o dízimo é obrigatório, todo mundo chega junto, é bom demais, né? Combater esse negócio de exploração financeira é bom demais, todo mundo chega junto. Mas isso aqui, ó, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Que coisa interessante, a gente não vê as pessoas pregar isso. Principalmente aqueles que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a igreja precisa observar. Vamos lá para Lucas 10, 5, 7. Jesus disse: quando entrar numa casa, digam primeiro, paz esteja nessa casa. Se houver um homem ali de paz, a paz de você repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. E fique naquela casa e comam e bebam do que derem a vocês, porque o trabalhador merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Aqui na questão missionária, né? A questão missionária, viagens temporárias. Jesus enviou os seus 12, né, discípulos ali, entre eles os apóstolos. Jesus enviou, aliás, 12, 72, né? 70, 72, 2 em 2. E ali eles foram e disse, eles iam para o trabalho. Jesus disse: olha, se chegar numa casa, vocês fiquem lá, não fiquem mudando de casa em casa, e comam e bebam do que der para vocês, não se ficam constrangidos, com vergonha não, porque vocês são dignos, vocês estão no trabalho e o trabalhador é digno de receber seu salário, seu sustento. Vamos lá para deixar aqui uma... Então, como nós estamos vendo aqui, irmãos, são referências bíblicas que mostram claramente que é um direito do fiel ministro de Cristo receber seu sustento da igreja. Que é seu direito, o direito do fiel ministro de Cristo receber o sustento da igreja, que é um direito do fiel ministro de Cristo receber o seu salário, o seu sustento, a sua recompensa financeira pelo trabalho que ele faz, desde que obviamente ele seja um ministro fiel, dedicado ao ensino das Escrituras, ao doutrinamento cristão, como Paulo disse a Timóteo. É um direito que ele tem e, ao mesmo tempo, é um dever dos cristãos fazerem isso. É um dever. A gente cobra dever de tantas pessoas. Cobramos o dever de que o presidente da República faça seus deveres direito, que os governadores façam seus deveres direito. Cobramos que a pregação seja pura, limpa, genuína e verdadeira. É o dever do ministro, do pastor. É um dever. Cobramos, ficamos felizes quando se combate heresia. É um dever. Mas quando chega a hora do nosso dever, que é tantos outros, dentre tantos deveres, o que eu estou fitando nessa manhã aqui para vocês, a questão do sustento pastoral, do sustento do fiel ministro de Cristo, é um dever da igreja, um dever de cada cristão ajudar financeiramente seus pastores, seus líderes. É um dever dos cristãos fazerem isso. É um dever da igreja em si, da comunidade, a igreja em si, a salariar seus líderes, sustentar seus líderes. É um dever dos cristãos pegar dos seus bens e ajudar os seus líderes. É um dever isso. Nós lemos aqui agora Gálatas 6,6 e as outras passagens nós estamos lendo. Mas quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Gente para reclamar, tem muitos. Mas para fazer, será que tem gente fazendo isso? Então você está fazendo isso, você
é a favor disso, está aqui a Bíblia falando, a opinião bíblica, né? Enfim, então eu quero deixar aqui o seguinte, Gálatas, aliás, né, Hebreus 13:17 diz assim, ó, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam para que o trabalho deles seja feito com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso a vós. Então, exatamente por isso, esses líderes devem ser recompensados financeiramente, primeiro pelo seu trabalho, depois porque é uma grande responsabilidade. E para entrar na conclusão, é o seguinte, eu quero dizer, o ministério de escrever, de doutrinar, de coordenar, de supervisionar e de apacentar a igreja é um trabalho árduo como qualquer outro, meu irmão. Não é uma profissão, mas é um ministério. Eu quero dizer para você que não é vagabundo o servo trabalhador da seara do Senhor que se dedica com amor ao seu chamado. O grande problema é a falta de reconhecimento dos seus esforços por parte de algumas pessoas. Então parem de chamar pastores que trabalham, de fato que trabalham, que são dedicados, principalmente que Paulo disse a Timóteo. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Então, principalmente, os que se esforçam na pregação do evangelho e em doutrinar a igreja são dignos de receber salário dobrado, redobrados honorários, trabalho, salário dobrado, recompensa dobrada. Então parem de chamar esses homens de vagabundo, parem de chamar esses homens de desocupado. Entendam que eles estão realizando o trabalho deles. Por exemplo, um médico, ele ganha o seu salário para ficar horas e horas sentado consultando pessoas. Parece uma coisa tão simples. Um motorista ganha o seu salário para ficar à disposição dos seus senhores, mesmo que ele passe a maior parte do tempo sem fazer nada. Mas ele está lá, é digno de receber seu salário. O motorista está lá, ele está lá à disposição dos seus senhores, mesmo que ele passe a maior parte do dia sem fazer nada, mas ele recebe o seu salário, é o seu trabalho. Um vigilante, ele recebe o seu salário para ficar sentado numa guarita ou em pé, observando e guardando o ambiente. Um professor recebe seu salário para estudar e para ensinar. Um caminhoneiro para viajar. Um operador de call center para ficar ali sentado atendendo ligações e passando instruções para pessoas, e etc, etc, etc. Então todos esses trabalhadores são dignos de receber seu sustento. Mas um dedicado ministro do evangelho não seria digno de receber o sustento pelo trabalho do sol do seu rosto que ele realiza para com a igreja? O que você acha? A grande questão, queridos, é que muitos pastores têm de fato recebido salários exorbitantes. E outros até pegam o dinheiro inteiro da igreja e gastam como bem eles entendem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre sustento do ministro, ou seja, o dever que a igreja tem de ser coerente e abençoar o seu ministro, o seu pastor, o seu dirigente, o seu líder, com aquilo que julgar ser correto e justo para o sustento dele. É isso que a Bíblia ensina. O dever que a igreja tem de ser coerente e abençoar o seu pastor com o que ela julgar ser correto e justo para o sustento do pastor. Se nós fizermos isso aqui, nós estaremos aceitando não só aquilo que nos convém nas Escrituras, mas estaremos aceitando a Escritura inteira. Por que eu disse isso? Porque tem muita gente que só aceita o que convém. Não, eu concordo com o que convém a ela, ela aceita com tudo, mas coisas que não convém a ela, ela faz de conta que não está nem vendo. Então, essa é a grande questão. Então, eu fiz essa postagem ontem na minha página do Facebook, Pastor Jardel Fernandes Oficial, no meu perfil do Facebook também, Pastor Jardel Fernandes, tá? E fiz essa postagem, uma postagem puramente bíblica, não tem nada aqui de homem, de engano, tá? Aqui tudo é bíblico, como todas as outras mensagens que você acompanha da gente são bíblicas. Então fiz essa aí. E por que eu fiz essa passagem aí? Porque nós que somos reformados, sérios na pregação do evangelho, que não exploramos as pessoas financeiramente, que não pedimos dízimos, que não pedimos ofertas, quando chega na questão de falar sobre a questão de contribuição, a gente fica até
acanhado, com vergonha, constrangido, devido tanta exploração financeira que tem por aí. A gente evita falar sobre isso. Mas, como nenhum obreiro se prontifica em falar sobre isso, pregar sobre isso, eu pelo menos não ouvi ainda hoje, 9 anos, eu nunca vi um obreiro do nosso ministério pregar sobre esse assunto. Pregam sobre tudo, conhece tudo, mas isso aqui eles não pregam. Também pessoas de outras igrejas sérias também, nunca vi. Igrejas, nunca vi pregar sobre isso. Se os pastores não pregar sobre isso, os obreiros que essa oportunidade é que não vão pregar, né? Quando na verdade deveria ser o contrário. Os obreiros entenderem, rapaz, isso aqui é complicado o pastor pregar, ele vai ficar acanhado de pregar isso aqui, eu vou pregar sobre isso, né? Mas não prego sobre isso. Então, mas é uma realidade bíblica e eu trouxe essa palavra sem constrangimento algum, porque os irmãos conhecem nossa vida, conhecem nosso trabalho, enfim, sabe com a forma como nós trabalhamos. Então, eu no começo até tinha uma certa dificuldade para falar sobre isso, agora eu não tenho mais, porque eu entendo que se nós temos que pregar uma verdade, temos que pregar toda a verdade, e essa é uma delas, que tem sido passada à vista grossa, né? Por muitos, mas é uma verdade. Então, o fiel ministro de Cristo, dedicado principalmente à pregação do Evangelho, a doutrinar a igreja, é sim digno, de acordo com as Escrituras, é sim digno de receber o seu sustento, sua recompensa, seu salário, de que os cristãos façam do que tem, do que possui, façam algo financeiramente pela vida desses homens e dê a eles o seu devido sustento, seu devido salário. Paulo abriu mão, alguns preferem abrir mão, amém, glória a Deus por isso. Os outros que não querem abrir mão, é um direito que eles têm de usufruir, enfim. O importante é que a igreja compreenda isso.